Bom dia, retornando aqui à leitura do livro Aconteceu na Casa Espírita, hoje entrando no capítulo 9. Depois de alguns trabalhadores desse centro cederem às tentações, eles trazem como título desse capítulo Entre Mensagens e Críticas. Mensagens que a gente recebe do plano espiritual superior, de amigos, de espíritos queridos que estão ali, trabalhadores espirituais, né, que nos acompanham nas atividades do centro, também fazem a sua parte, porque se a gente pode ser influenciado por espíritos inferiores, também podemos permitir que espíritos superiores nos guiem nos nossos caminhos. Então, por isso a oração, por isso o vigiar. Tá? Vamos ver o que eles dizem, qual é a mensagem deles. No mundo dos espíritos, porém, o trabalho de auxílio aos companheiros que estavam no campo das provações era bastante intenso. As entidades amigas iniciaram o processo de divulgação de mensagens edificantes através da mediunidade. Tarefeiros espirituais dedicados envolveram de maneira doce e terna vários médiuns, efetuando o sublime intercâmbio entre as duas realidades da vida. Centenas de mensagens foram irradiadas, ressaltando a necessidade de mais trabalho, discrição, zelo pela doutrina espírita e tolerância entre os cooperadores do amor. Os médiuns captavam as informações espirituais, cada qual com sua capacidade medianímica, vestindo as ideias dos benfeitores com o próprio material mental, mantendo-se fiéis ao fundo das informações superiores. Todos os grupos recebem as visitas fraternas das entidades amigas, estimulando-os e alertando delicadamente a respeito da necessidade de entenderem a casa espírita como verdadeiro templo, onde o trabalho, a tolerância e a fraternidade precisam ser colocados em evidência. Então, acho que eu já comentei em outros capítulos aí que quem mais recebe ajuda, o primeiro a ser atendido, o primeiro a fazer o seu papel de, vamos dizer assim, de receber o auxílio de um centro espírita são os próprios trabalhadores. Tá? Então, muitas vezes a gente vai a um centro espírita pela necessidade de ajudar aos outros, né? Não, eu quero fazer a caridade, eu quero poder auxiliar de alguma forma. Eu sou um médium, então eu tenho que cumprir a minha tarefa que eu me programei antes de reencarnar. Sim, mas sempre lembrando que o centro espírita é a minha sala de aula como trabalhador. Então é ali onde eu tenho que aprender também a mudar certos comportamentos. Não é só quem vem ser tratado, atendido no centro espírita. Tá? Os trabalhadores são os primeiros aprendizes, são a linha de frente do plano espiritual superior para fazer a mudança. Tá? Então, quando eles fazem todo esse trabalho de mensagens destinada aos trabalhadores, tá? Não às pessoas que frequentam. Então, ali a mensagem deles é que eles aprendam, entendam o que é a casa espírita, né? Que é um verdadeiro templo onde o trabalho, a tolerância e a fraternidade precisam ser colocados em evidências. Essas são as provas que nós temos, que eles estão nos colocando, que eles estão colocando ali dentro do centro espírita. Né? A prova para que a gente realmente esteja colocando em prática tudo o que se estuda. Então, à medida que as mensagens foram sendo recebidas, avaliadas com rigor e divulgadas, o ambiente do centro começava a mudar vagarosamente. Contudo, Israel, que se empenhava na organização do valoroso estudo doutrinário, era envolvido por adversários do bem. Embora suas atividades dignas, respeitosas e fervorosas nos ideais espíritas lhe conferissem notável proteção espiritual, os adversários da bondade, com o objetivo de atormentá-lo e atrapalhar a organização da reunião de estudos alertadores, envolveram os frequentadores invigilantes, ferindo-lhe a alma desta forma. Israel, não precisamos tanto de estudo. Você já está velho, seu método ultrapassado. Precisamos é de capacidades novas.
Por que não aposenta suas ideias antigas? Ofereça oportunidade aos que estão chegando, sua época já passou. Vá, faça suas viagens, suas palestras repetitivas e deixe o cargo àqueles que apresentam maior competência. Durante todos esses anos você reinou nesta casa. Agora é melhor que você descanse. O responsável pelas atividades doutrinárias sentiu o coração pulsar mais depressa, mas manteve-se firme, pedindo a Deus o ajudasse a tolerar e esclarecer o quão importante é a continuidade dos estudos espíritas para a manutenção da casa e da causa. Entretanto, os inimigos do bem tentavam de tudo, inclusive contra sua própria vida, no que foram naturalmente impedidos pelos benfeitores. Tem isso, né? A gente sempre se questiona, ou às vezes chegam para nós, eles podem nos ferir, eles podem causar a nossa morte? Deus não permite. Existe uma lei, né? Algumas regrinhas básicas na espiritualidade e que nem tudo é permitido. Tá? Então, não se preocupe. Eles não podem fazer algumas coisas, por exemplo, nos tirar a vida. Eles podem influenciar a ponto de a pessoa cometer um suicídio. Isso sim, mas aí é uma decisão da pessoa. Eles nos tirarem a vida, não. Então, certa noite, quando as horas avançavam para a madrugada, os espíritos do Senhor convocaram importante assembleia, recrutando os cooperadores encarnados de cada departamento da casa, incluindo as obras assistenciais com o objetivo de apoiá-los. Reunidos, os representantes dos trabalhos do Cristo, acompanhados dos tutores espirituais responsáveis pelas respectivas tarefas, o mentor cumprimentou-os desta maneira. Queridos amigos e irmãos, neste momento delicado é necessário nos colocar em guarda. Os encarnados estão sendo experimentados e precisam estar alerta nas tarefas edificantes. Primeiramente, continuou o mentor, é necessário lembrar que a nossa casa espírita foi edificada por delicados idealistas com o objetivo de viver e divulgar os ensinos da doutrina espírita, revivendo a mensagem cristã. Não desconhecemos as dificuldades, não ignoramos os problemas. Confiamos, contudo, na proteção espiritual que brota do mais alto como chuva luminosa, inspirando e amparando todos os que trabalham com sinceridade na seara do Senhor. Entretanto, se somos representantes do Espiritismo, não podemos esquecer de valorizarmos a pureza doutrinária, colocando-nos à disposição para estudarmos e irradiarmos as verdades codificadas por Allan Kardec. Que linda, desculpe, que linda mensagem, não? Neste momento grave, prosseguiu o orientador iluminado, pelo qual passa nossa casa, os adversários têm se valido das imperfeições humanas para semear a discórdia, implantar a competição entre os cooperadores invigilantes, mexer com a vaidade, irritar os corações, desestimulando as realizações cristãs. Dessa forma, meus irmãos, somos todos responsáveis pela continuidade do empreendimento redentor. E se dispomos de maiores esclarecimentos, temos o dever de testemunharmos mais. Assim, evitemos a qualquer custo desenvolvermos as fofocas destruidoras e maledicentes, as disputas e etc, etc, etc. Todos somos importantes e necessários nas funções que abraçamos. Lembremo-nos do Cristo. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor e o servidor de todos. Aproveitaremos este encontro de estudo promovido pela Diretoria de Doutrina sob nossa inspiração para durante todo o trabalho envolvermos quanto pudermos os expositores, iluminando-lhes a consciência, esclarecendo suas ideias, ajudando-os na organização do pensamento, a fim de que as palavras orientadoras possam chegar aos corações da maneira mais clara possível, fazendo com que seja exaltado o compromisso com a discrição, a tolerância, o zelo pela doutrina espírita e a fraternidade entre os trabalhadores e frequentadores,
Não sei se vocês já perceberam algumas vezes, a gente está desestimulado, a gente está cansado, a gente está, né? Ou se não, passa por alguma situação dessas coisas que a gente olha e não gosta e não se agrada, e às vezes tem vontade de desistir. Se pergunta, se questiona muitas vezes, né? O que eu estou fazendo ali? Qual é a minha função? Que finalidade? Para que ir ao centro espírita? E, de repente, às vezes a gente chega dentro do centro e reanima. Não, para aí, né? Bobagem, tudo isso que eu estou pensando é uma bobagem. Realmente eu tenho uma função, eu tenho uma finalidade, a primeira finalidade que eu tenho, a primeira função que eu tenho é o meu próprio aprendizado, o meu próprio aprimoramento e continuar o trabalho, porque a gente está aprendendo ali, né, a nos burilar de todos essas emoções, esses sentimentos ainda negativos que a gente tem, mas também temos outra finalidade que é de ajudar aquele que vai lá necessitado, né, dessa ajuda. Então, começa por aí. Por mim, em primeiro lugar, estar ali e para fazer a caridade, que é a finalidade de segundo plano e tão grande quanto. Então, não podemos desistir nunca. E aí, quando a gente chega nesse ponto, diz assim, tem vontade de desistir, volta no centro. Faz uma oração, te concentra e essa vontade vai passar. Porque ali eles conversam conosco, né? Os nossos amigos, os espíritos, os trabalhadores daquela casa, a equipe espiritual que sente o nosso desgaste mental ali, eles vão nos auxiliar e nos levantar o ânimo. Eles vão saber como. Tá? Acredito que muitos já passaram por isso, eu já passei várias vezes por essa situação. Então, nesse momento, o instrutor fez pequena pausa, como se estivesse organizando as ideias no que foi questionado por um dos cooperadores encarnados. Afinal, por que nossa casa está sendo perseguida? Por que estamos sendo tão atacados dessa forma? Querem os inimigos do amor destruir alguém em particular? Não, esclareceu o espírito amigo. Os adversários são inimigos gratuitos da causa e desejam destruir a obra de Jesus no planeta. Entretanto, os trabalhadores imprudentes cooperam para aumentar o problema, à medida que oferecem brechas no caminho. Isso tudo é de certa forma compreensível, uma vez que são companheiros em aprendizado rumo à própria perfeição. No entanto, os obsessores devem ser contidos e educados amorosamente. O Evangelho de Jesus é essencialmente educativo e é uma pena que seja esquecido algumas vezes. E quando isso acontece, os amigos encarnados entram em sintonia com os adversários, tornando-se seus representantes na Terra. Porém, aqueles que permanecerem firmes, valorizando pelo próprio exemplo a mensagem cristã, nos permitirão o auxílio na proporção direta do trabalho no campo do bem, contribuindo para a modificação dos adversários, fazendo com que o equilíbrio retorne naturalmente. Do mal sempre se pode tirar o bem, e o que se poderá extrair desta situação são as provas para todos os estudantes do Espiritismo na grande escola em que se converte o centro espírita. Por isso, meus amigos, perseveremos. Uma pleiade de entidade celeste garantirá nossa proteção desde que pratiquemos as verdades reveladas por Jesus. Assim, valorizemos as boas atitudes, estudemos e vivamos sempre a mensagem evangélica, evitando com isso as infiltrações indesejadas. Sendo a casa espírita um templo de trabalho e amor, é importante defendê-la da penetração das trevas no campo do nosso ideal. Procuremos seguir confiantes na certeza de que o Senhor nos abençoa. Então, essa foi a mensagem desse espírito para esta casa. Ao final da preleção, Castro e Israel
apresentaram-se para mais uma vez solicitar do benfeitor orientação para a continuidade dos trabalhos. O presidente da instituição aproximou-se do dirigente espiritual com olhos marejados, dirigindo, segundos depois, este pedido de ajuda. Caro amigo, temos recebido o teu concurso há anos e, de fato, nos sentimos felizes e honrados pela oportunidade de serviço. Entretanto, minha alma está sofrendo. Não sei se vou aguentar mais esta vez. Meu coração está cansado. Tenho suportado intolerância e desequilíbrios. Por mais que se fale, solicitando viver os ensinos do Cristo, as criaturas permanecem renitentes, desejosas em ser o exemplo da irritação e da incompreensão. Já tenho feito tanto por esta casa, mas agora, amigo, confesso estar esgotado. Não aguento mais tantas reclamações. Nossa organização tem se demonstrado ineficiente para o executar das tarefas mais simples. Os tarefeiros apontam dificuldades para os trabalhos de rotina. Durante anos militei firme, mas hoje o labor tem exigido muito de mim e, diante de tantos problemas, tenho pensado em desistir. Quem sabe esteja velho mesmo. Talvez seja a hora de aposentar. Oferecer a vez para outros, livrando-me das perturbações. Olha o pensamento desse trabalhador, né? Que era o dirigente dos estudos, do grupo de estudos. Ao ouvir as críticas dos outros, fez ele pensar nessa possibilidade. Ouça, amigo querido, clamou o presidente. Diga-me, se puder, qual deverá ser a minha atitude? O benfeitor amoroso aproximou-se um pouco mais de Castro, envolvendo-o ternamente junto ao peito, falando-lhe desta maneira. Diz assim: a tua postura, Castro, deverá ser sempre a do homem de bem. Quem se dispõe a seguir Jesus deve estar consciente dos caminhos pedregosos, da cruz que carrega e, ao final da vida terrena, estar preparado para o sublime sacrifício do Gólgota. O Cristo também não ficou livre da hora das trevas, a que se refere o Evangelho, ensinando-nos ser preciso suportá-la para que a obra não se perca. Os adversários são igualmente nossos irmãos em humanidade, permanecendo simplesmente enganados quanto ao caminho das verdades eternas. Compreende-os o quanto puderes. São almas sofredoras, guardam angústias e dramas terríveis, querem se libertar dos erros, mas não encontram coragem. Trazem a consciência profundamente comprometida ante as leis universais e terão de enfrentar a inexorável lei da reparação. Acho que se a gente conseguir enxergar todos dessa forma, porque todos nós somos imperfeitos, então enxergar o outro dessa forma, né? São almas sofredoras que guardam angústias e dramas terríveis, que querem se libertar dos erros, mas não encontram coragem. E se queres saber, tu mesmo já fizeste parte das hostes infernais. Quem de nós, peregrinando pelos caminhos da ignorância, não contribuímos para entravar o progresso? Agora que já caminhamos um pouco mais, é mister compreendermos aqueles que estão na escuridão, fazendo a nossa parte para retribuir à lei divina a mesma misericórdia de que um dia desfrutamos. Para alcançarmos o Éden da felicidade plena, é preciso sabermos nos compreender e tolerar, ajudando-nos mutuamente. O obsessor de hoje será o trabalhador do amanhã, e num futuro que depende de cada um de nós, o anjo mensageiro do Senhor, todos fazemos parte do rebanho de Jesus e nenhuma alma deverá ser perdida. Tu, meu amigo, estás rumando para o sublime sacrifício do Calvário e as trevas, naturalmente, estão te experimentando. Fracassarás agora? Renunciarás ao trabalho? Farás como Simão Pedro, negarás Jesus no momento mais importante? Abandonarás os irmãos em jornada à própria sorte?
Para onde foi o teu ideal? Deixa-te, portanto, ser transpassado pelos cravos da maledicência, suporta as injúrias, as maldades, pois esses sofrimentos morais ainda são necessários para o teu crescimento espiritual. Muitos dos excursionistas em aprendizado pela Terra passam por provações semelhantes devido à necessidade evolutiva e não atingiram ainda a capacidade de sofrer e viver pela felicidade do outro, apagando-se completamente. Se achas ter feito muito por esta casa, de fato, não entendeste o idealismo espírita. Se apresentas fadiga, busca a água viva do Evangelho, refrescando-te no oásis dos ensinos de Jesus, perante os desertos dos teus sofrimentos. Já vencemos tantos problemas juntos, nunca te negamos amparo. Contudo, quando precisamos contar com a tua colaboração no momento extremo em que a lucidez é o exemplo cristão, precisam caminhar lado a lado. Pensas em desistir? Lembra-te, ninguém alcança a ascensão espiritual sem vencer a si mesmo e sem dar a vida pelos semelhantes. Bem sabemos das tuas limitações, mas te solicitamos, já que és o representante desta casa no ambiente físico, a compreensão dos irmãos em desequilíbrio como nós os compreendemos. Tua presença atuante, dando prosseguimento ao ideal dos fundadores deste núcleo, tem nos possibilitado a continuidade da obra. Por isso, suporta com coragem, oferecendo o teu trabalho como sacrifício útil àqueles, como todos nós, necessitados de uma casa bem organizada no campo administrativo e, sobretudo, no campo doutrinário e assistencial, mantendo acesa, a qualquer custo, a luz da verdade, fazendo triunfar neste templo e nos corações humanos a chama do Evangelho. Lembra-te do número de crianças atendidas por este centro, as gestantes carentes, os andarilhos, as entrevistas, os diálogos, as vibrações e etc. Uma gama enorme de almas encarnadas e desencarnadas recebendo o concurso caridoso do Cristo, através das criaturas de boa vontade. Por todo esse trabalho, precisamos continuar laborando sem esmorecer, e tu, assim como nós todos, encarnados e desencarnados, fazemos parte de toda essa engrenagem movida pela misericórdia divina. Não desconhecemos os perigos que corremos. Sabemos que és portador do livre-arbítrio. Se abandonares as tuas realizações agora, falaremos com outros espíritos mais alto, disseram a Kardec. Se desistires da jornada, outro te substituirá, pois os desígnios de Deus não repousam na cabeça de um único homem. Contudo, para ti será a perda do coroamento moral do trabalho, ocorrido pela satisfação de vencer a luta com honestidade, dignidade, com as armas do Evangelho Redentor, o qual aponta para a tolerância, a compreensão, a educação, a não violência e a fraternidade sempre. Recorda-te dos dias difíceis pelos quais passaram os fundadores deste hospital-escola, das horas oferecidas em favor da obra, das renúncias ao lazer, das perseguições espirituais pelas quais passaram, dos inúmeros testemunhos do trabalho na vanguarda, mostrando aos irmãos menores o caminho da salvação. Eles igualmente tiveram a alma ferida, foram vítimas da maledicência e tu sabes qual a posição espiritual ocupada por eles hoje? Além do mais, continuou o porta-voz da benemerência. Nós te alertamos a respeito de não ser esta uma invasão comum. Igualmente te prevenimos sobre os sofrimentos pelos quais haveriam de passar. Portanto, meu irmão, ouve a voz que vem do alto, solicitando a nós todos o sacrifício íntimo em benefício do semelhante. Continua em confiança na certeza de que, quando voltares para nossa esfera, terás a consciência tranquila por um trabalho bem cumprido. Continuaremos ao teu lado, inspirando-te ideias corretas para não te faltar a palavra consoladora e esclarecedora. Lembra-te, contudo, que
que os adversários do bem só se infiltraram em nossa casa por encontrarem brechas nos trabalhadores encarnados em vigilantes, explorando as dificuldades humanas, e para vencer esse processo bastará sintonizarem com esferas maiores. Compreendemos a complexidade do caso, sabemos que o teu coração às vezes é ferido pelas incompreensões, mas recorda-te, quanto maior sacrifício, maiores os méritos. Diante disso, ergue a fronte, confia em Deus, sê o homem de bem e continua lutando pela caridade de maneira intrépida, pois tudo passa, só o bem permanece. Para vencermos essa luta, será preciso esclarecer os encarnados acerca da responsabilidade do trabalho na seara espírita, a importância de sintonias superiores, evitando espalharem o vírus perverso e destruidor das fofocas, prevenindo com a vivência do Evangelho as terríveis infiltrações. Castro chorava sensibilizado. Aquelas palavras firmes e caridosas despertaram-no para a tarefa, encheram-no de ânimo e confiança. Considerou que a função desempenhada por ele era necessária. E reconhecendo-se como servo pequenino, administrando um tesouro que pertence a Jesus, deixou de lado a autopiedade e decidiu-se por continuar caminhando confiante na providência divina. É uma das coisas que eu sempre comento nessa questão do desistir. Assim, mas quem desiste, quem mais perde na desistência é o trabalhador que desistiu, que saiu. Mas, não porque perdeu o trabalho na casa, não porque perdeu, né, as atividades do centro, o que estava fazendo, mas perdeu a oportunidade de aprimoramento, de evolução, tá? Porque no momento em que eu desisto, e eu mesmo já desisti algumas vezes, no momento que eu desisto, eu perco aquela oportunidade que eu me dei de aprender a melhorar, não aprender o básico ali da teoria do caso, de aprender a controlar as minhas emoções, a ser uma pessoa mais compreensiva, mais benevolente, né? Mais tolerante. Tá? Então, porque se eu saí é porque eu não aceitei o que estava acontecendo ali. Eu não me coloquei à disposição. Eu não fui humilde, talvez, o suficiente. Eu não me resignei. Tá? Então, são esses sentimentos que a gente está ali para aprender. A resignação, a humildade. Como diz ali, se entregar, como Jesus fez. Tá? Se entregar ao sacrifício. A gente é difícil. Muitas vezes a gente não consegue se entregar a esse sacrifício da humildade, né? De aceitar o defeito do outro, as imperfeições do outro. Mas tá. Ali deixou claro que quem mais perde, no caso ali, né, se desistires da jornada, outros te substituirá. Isso disseram para Kardec, né? Pois os desígnios de Deus não repousam na cabeça de um único homem. Contudo, para ti será a perda do coroamento moral do trabalho. Porque se eu não desistir, aí eu consigo cumprir a minha tarefa. Bom, Israel, meu amigo, disse à entidade, abraçando o respectivo tarefeiro, como estás enfrentando essa dificuldade? E o representante das atividades de doutrina, emocionado e melancólico, respondeu: Bom, amigo, bem sabemos da tua dedicação e o quanto nos tens suportado. Bem sabemos o quanto as tuas inspirações nos têm salvado dos envolvimentos e ataques das sombras. As mensagens espirituais enviadas deste plano nos têm consolado, aumentando nossa confiança, permitindo-nos continuar a tarefa amparados pela tua presença, organizando a pleiade de espíritos trabalhadores do Senhor. Contudo, desta vez, nosso coração está um pouco mais carente de ajuda. Nossa alma, de fato, perde um pouco do equilíbrio. Vendo a casa que for edificada com tanto carinho e dedicação sendo invadida pelas trevas, ficamos conturbados.
Também confesso que diante de tantos problemas não sei às vezes como agir. Viemos buscar junto ao teu coração generoso o amparo que nos permitirá prosseguirmos um pouco mais animados. As ondas de modismo instalados em nossa casa vêm me cansando, me causando tormentos profundos. Fico preocupado pensando se não tomarmos cuidado com a pureza doutrinária, poderemos nos perder nessas ondas de novidades que surgem a todo momento. Eis que te solicitamos a caridade de nos orientar, a fim de que, apoiados nas tuas palavras, possamos prosseguir fortalecidos. Israel, disse o benfeitor, não te deixes abater por este momento, pois o plano dos adversários é exatamente desestimular os responsáveis, causá-los através dos problemas, cansá-los através dos problemas, irritá-los para depois, quando saírem da sintonia superior, alcançada pelo trabalho alegre, pela pureza dos propósitos, pela caridade pura, afastá-los das tarefas definitivamente. Se o desânimo te visitar, serás porta aberta aos perseguidores. Continua cuidando da nossa obra, Israel. É preciso permanecermos firmes na pureza doutrinária, caminhando, quando possível, para as orientações kardecianas. Não se percam no caminho. Entretanto, se o zelo doutrinário é importante, devemos evitar a qualquer custo a intolerância ou os julgamentos precipitados, limitando-nos a dar demonstrações seguras das orientações de Kardec. Diante dos modismos que se agitam, quais ondas destruidoras, é preciso nos revestirmos de íntima paciência, acompanhada de autoridade moral no campo das orientações. Evita, continuou o orientador, acima de qualquer coisa, as irritações, os conflitos provenientes desses processos, a fim de que a obra possa sobreviver. A pureza doutrinária não deve ser encarada como uma ferramenta produtora da discórdia. É, antes de tudo, capacidade normativa, reguladora das tarefas que se desenvolvem em nome da doutrina espírita. Conjunto de princípios santo demais para ser alterado por mentes invigilantes e distantes dos estudos doutrinários seguros. Os ensinos de Allan Kardec para nós são a água viva que mata a sede dos conhecimentos filosóficos, científicos e religiosos acerca das questões fundamentais da existência humana, conduzindo-nos para a transformação moral. Diante disso, se grupos se levantarem ameaçando o abandono da casa, não temas. De certa forma, é bem provável que isso venha acontecer, pois muitos tarefeiros haverão de se deixar dominar pelas mentes perversas dos subalternos de Júlio César. Assim, procura agir com fraternidade, simplicidade e firmeza na defesa da nossa doutrina, tolerando e evitando o quanto possível que esses modismos se instalem entre nós. Lembra-te, tu és o representante do aspecto doutrinário em nossa casa. É natural, esperemos de ti, é natural. Esperemos de ti raciocínio claro, desprovido de personalismo, livre do sentimento orgulhoso que impõe opiniões sem bases fundamentadas, ou que interprete as orientações de Kardec para defender pontos de vista pessoais, visando a manipulação dos fatos ou acontecimentos em seu próprio benefício. A verdade deve permanecer sempre. A doutrina espírita, representando o coração da instituição, deve pulsar livre de qualquer impedimento, conduzindo as almas à liberdade através das realidades eternas. Por isso é justo esperarmos de ti firmeza e não intransigência, lucidez e não fanatismo, tato fraterno e não autoritarismo, estudo e não acomodação, firmeza das intenções e não anarquias doutrinárias, defendendo com o próprio exemplo os princípios sagrados da terceira revelação. Nessa tarefa não temas a reação dos trabalhadores, pois estamos contigo também. Igualmente te prevenimos a respeito dos perseguidores espirituais e dos tormentos pelos quais haverias de passar, testemunhando o Evangelho. As orientações que fraternalmente passamos para Castro igualmente te servem.
Livra-te rapidamente do desânimo que te ronda, a fim de que os adversários da bondade não encontrem em ti canal de atuação inferior. Ocupa a mente, trabalha com coragem no material referente ao encontro dos estudos, esclarecendo com bondade os necessitados. Continuamos confiando a ti a tarefa de conduzir o departamento doutrinário. Por isso, prepara-te também para o sublime testemunho do Calvário, suportando os agressores que te fazem percorrer uma via sacra de insultos, tendo a certeza de que Deus está conosco. Lembra-te, Israel, prosseguiu o mentor, pureza doutrinária e tolerância sempre, ainda que não sejas compreendido por todos. Prossegue fervoroso, agindo com os pensamentos calcados em Jesus e Kardec. Segue adiante na certeza de que te estaremos sustentando. Maria Souza, continuou o coordenador do bem, está promovendo pequenos movimentos que em breve haverá de se multiplicar consideravelmente sob as orientações das trevas. Contudo, limita-te a compreender as mentes enfermas e a esclarecê-las de maneira respeitosa e profundamente embasada em Kardec. Estaremos contigo todo o tempo que dedicares ao trabalho espírita. Por isso, conta conosco, porque depositamos nossas esperanças nos teus propósitos, sempre firmes em levantar a bandeira, onde quer que seja, da pureza doutrinária. Eu acredito que a gente possa ouvir isso aqui de novo, ler, até que tudo isso que eles falaram, que são mensagens de mentores, a esses dirigentes, sirvam para todos nós. E para terminar esse texto, continuo. Terminada a orientação, o mentor abraçou carinhosamente as representantes diretos do centro espírita, fazendo em seguida prece fervorosa, levando-os às lágrimas, ao mesmo tempo em que fortaleciam os sentimentos de Jesus, renovando-se fluídica e mentalmente para a continuidade da tarefa. Quando acordaram no corpo, sentiam-se de fato renovados, embora não guardassem na memória física as informações detalhadas, traziam o coração repleto de coragem e desejo de continuar servindo. A equipe espiritual, porém, trabalhava sem descanso. As mensagens espirituais continuavam sendo transmitidas com intensidade. Redatores espirituais comprometidos com o ideal interpretavam os pensamentos das entidades sublimes tutoras daquela casa, retransmitindo posteriormente aos médiuns em sintonia com planos superiores palavras incentivadoras do trabalho, solicitando vigilância, oração, reforma íntima, tolerância e discrição nas atividades espíritas, a fim de ajudá-los a vencer, pela renovação mental, as influências negativas. Foi um texto mais longo, um capítulo inteiro, bem longo, né? Mas não quis cortá-lo para que a mensagem fosse toda ela clara e direta. Então, se querem ouvir novamente, prestar atenção em cada palavra dessas mensagens e nos colocar nessa situação. Quando alguma dúvida, quando alguma sensação de estresse, de ansiedade, de nervosismo, de irritação, né? Algum sentimento de desistência, de achar que não vai conseguir aceitar aquilo ali, ore. À noite, peça ajuda, conversa com o seu mentor, com o seu anjo da guarda, porque eles fazem esse trabalho conosco. Então, quando a gente dormir, que fizer o desdobramento e for para o plano espiritual, que a gente possa ter essas conversas e acordar renovados, tá? Acordar como se tivesse reiniciado, né? Como no primeiro dia. Uma boa sorte para todos. Encontro vocês no próximo capítulo.